Conheça agora a história e os interessantes modelos de ônibus da Ford no Brasil, que poucos sabem, mas existiram micros, urbanos, especiais estilo americano, rodoviários, entre outros. Vamos começar pela década de 80, quando a Ford lançou o micro-ônibus com base no caminhão leve F4000, o FB4000, que foi desenvolvido em parceria com a Marco Polo. Porém, antes, é bom lembrar que a Ford teve uma importante participação na criação de ônibus mais antigos, sendo pioneira, assim como era também em caminhões, consistindo principalmente no fornecimento de chassis e mecânica, com frente e capô, para a montagem de carrocerias que eram feitas por várias empresas, desde a época em que a matéria-prima construtiva principal era a madeira. Seguindo assim pelos anos 60 e 70, onde os chassis dos caminhões Ford F600, por exemplo, eram utilizados por grandes fabricantes como a Caio, um desenho que naquela época demonstrava sinais de cansaço por tanto tempo sem grandes atualizações, vindo a acabar com a drástica queda nas exportações para países da América Latina, que estava sendo a principal demanda para eles. A Ford chegou a imaginar um chassi F700 com motor Detroit Diesel em 1977, não concretizado. Assim acabou por ficar um tempo sem oferecer nenhum chassi para ônibus condizente com o mercado. Em 82, visando entrar para o promissor mercado de micro-ônibus, a Ford conseguiu uma parceria com a Marco Polo. Apresentaram naquele ano, no 12º Salão do Automóvel, o micro-ônibus FB4000, desenvolvido a partir do chassi de caminhão leve F4000, utilizando a mesma mecânica, o conhecido motor diesel MWM D226, de 85 cavalos, com câmbio de 4 marchas. O micro tinha até um visual agradável, era oferecido nas versões executivo, turismo, escolar e urbano, com capacidades entre 16 e 28 passageiros. Podia ser equipado com som estéreo e ar-condicionado. O FB4000 entrava para um mercado promissor, porém concorrido, dominado principalmente por Caio Carolina e Marco Polo Júnior. Representava a tentativa de retorno da Ford ao coletivo de passageiro. Mas apesar do esforço, o micro não conquistou o mercado e, tendo sido lançado em 82, foi fabricado apenas até o ano de 85. Em 92, a Ford renovou sua antiga série F de caminhões, lançando, por exemplo, os F12000. Na época, apresentou uma prévia do que seria seu primeiro chassi para ônibus, que veremos a seguir. Porém, na esteira de lançamento do caminhão F12000, em 93, a Ford fez nova tentativa de lançar um produto para transporte de passageiros. Desta vez, o foco era o transporte escolar. Para isso, utilizou o chassi do recém-lançado caminhão F12000, inclusive com o capô, oferecido como o chassi B12000. O motor era MWM de 134 cavalos. Ele seria utilizado por algumas encarroçadoras da época, como Caio, que lançou com a carroceria Vitória o modelo Mobile, e também pela antiga Tanco, que lançou o modelo Aquarius. Um modelo semelhante também foi feito pela Engerauto. Ocorria que naquela época havia uma grande demanda do Ministério da Educação do Brasil para melhorar o transporte escolar, principalmente em zonas rurais. Daí a necessidade de veículos especialmente projetados para este tipo de transporte, havendo, portanto, inspiração nos já clássicos modelos americanos, na qual a Ford era bem sucedida. Os Aquarius ganharam versão também para trabalhadores rurais, chamado de Aquário Rural. O sucesso no país, porém, foi pouco, mas muitos modelos foram exportados para países da América Latina. Dentre outras coisas, já eram antiquados e não condiziam com o gosto do mercado brasileiro. Aliás, a Ford já estava sofrendo bastante perda de mercado desde os anos 80 por falta de atualizar seus produtos à realidade do mercado, com exceção do sucesso de lançamento do Ford Cargo em 85. O interessante foi que, dentre outros fatores, suas dificuldades no mercado levou à criação de uma grande parceria,
que visavam uma grande expansão em toda a América Latina, juntamente com sua concorrente Volkswagen, formando a Auto Latina, em 1986. Mas como pudemos ver, esses lançamentos estavam sendo verdadeiras bolas fora. Já o primeiro chassi especialmente para ônibus da Ford foi lançado também em meados de 93, o B1618. Tratava-se de um veículo perfeitamente convencional, com motor dianteiro, suspensão por molas semi-elípticas e freios pneumáticos a tambor e direção hidráulica. Os veículos também eram fruto da Auto Latina e eram lançados com emblemas Ford e também Volkswagen. Chassis que eram equipados com motor MWM 6.10, um 6 cilindros turbo de 6,5 litros, com 184 cavalos. Já vinha com painel de instrumentos completo e tampa do motor com isolamento termoacústico. Esse conjunto mecânico, que eram os mesmos utilizados em caminhões cargo e Volkswagen da época, tiveram até uma sobrevida relativamente longa, pois de 93 foram fabricados até 99, sendo utilizados por muitas marcas de carrocerias, principalmente para urbanos, que foram utilizados em várias cidades do país. Um de seus primeiros usos foi na rara carroceria da Engerauto, mas também chegou a ser utilizado até mesmo em alguns ônibus interurbanos, como esses da Marco Polo, Buscar e Comil. A parceria entre Ford e Volkswagen se encerrou em 96. O B1618 ainda teve um irmão maior, com o mesmo motor, MWM, porém na versão TCA, Turbo Cooler de 206 cavalos, com fabricação entre meados de 96 a 99, este bem mais raro que o 1618. Mesmo com esses modelos que chegaram às ruas neste período, ainda assim sempre foi raro ver uma logo da Ford estampada em um ônibus. E os que ainda existem por aí são verdadeiras relíquias da história do transporte de passageiros no Brasil. E você já conhecia todos esses modelos Ford? Comente aí esses e se você conhece mais algum. Obrigado por assistir. Se gosta desses temas, se inscreva aqui no canal e até o próximo.